Vamos com o Anselmo Caparica, então, e as informações do Corinthians. Ramiro fala pela primeira vez, responde lá algumas perguntas da imprensa, é jogador do Corinthians. Acho que está aí na prateleira mais alta dos reforços do Corinthians. Tudo bem, Caparica? Boa tarde. Tudo bom, Guga? Um abraço para você, um abraço aí para o Milton Leite, para o Tino Marcos, também para o Pet. Exatamente, Ramiro foi apresentado como novo jogador do Corinthians, assinou um contrato pelos próximos 4 anos e ele falou um pouquinho do porquê ele aceitou esse desafio de jogar no Corinthians. Afinal, no Grêmio ele estava muito bem, vinha jogando como titular com o técnico Renato Gaúcho, mesmo assim aceitou esse desafio de vir para o Corinthians e ele explicou um pouquinho desses motivos, lembrando que o Ramiro foi campeão da Libertadores em 2017 pelo Grêmio, até por isso é tido como uma grande contratação do clube paulista. Vamos ouvir então o Ramiro falando um pouquinho sobre isso. Sou muito grato a tudo que eu vivi no Grêmio, tudo que eu conquistei lá durante todo esse período, aprendi muito, errei muito, acertei muito. Então, acho que na vida das pessoas ela é formada por ciclos, né? Eu entendi que nesse momento o meu ciclo lá tinha chegado ao fim, por objetivos pessoais de carreira, de buscar talvez sair da zona de conforto e vir para um grande clube e viver o centro do país, e foi isso que eu busquei fazer. Quando eu tive a oportunidade e me foi passado esse interesse, eu procurei aceitar na hora, porque era o meu objetivo nesse momento, de estar buscando, como eu falei, iniciar um novo ciclo, e estou muito feliz com tudo que venho vivendo, tudo que venho, o carinho que eu venho recebendo, tanto dos torcedores também, quanto dos funcionários aqui. Vou procurar, como eu falei, no dia a dia, retribuir com dedicação, com trabalho e aí dentro de campo com vitórias. Tá, então, Ramiro, durante a entrevista coletiva, ele também falou um pouquinho sobre como o técnico Fábio Carille pode utilizá-lo em campo, lembrando que no Grêmio ele jogava bastante como segundo volante, mas também chegou a jogar como um meia aberto pela direita. O Fábio Carille hoje comandou um treino e colocou muitas das novidades que o Corinthians tem para essa temporada 2019 em campo na equipe titular. Então ele jogou ali com o Richard, que veio do Fluminense, de primeiro volante, jogou também com o Ramiro, e naquela linha de 3 meias ali, ele colocou o Sornosa do lado esquerdo, colocou o Jadson centralizado e também o André Luiz, atacante que estava na Ponte Preta, jogando pelo lado direito. Como centroavante, jogou o Gustavo, ele que estava no Fortaleza no ano passado, emprestado pelo Corinthians, voltou essa temporada para o clube. Mais uma informação, Guga, é o seguinte: o Corinthians estava tentando a contratação do zagueiro Manuel, que está no Cruzeiro. Ontem estava tudo acertado entre Corinthians e Cruzeiro. O Cruzeiro aceitou ceder o Manuel por uma temporada ao Corinthians, desde que o Corinthians arcasse com os salários do jogador, mas aí na negociação entre os empresários do Manuel e o Corinthians a coisa azedou. O Manuel pediu um salário maior do que o Corinthians esperava, inclusive com um auxílio moradia para a mudança aqui para São Paulo, e por isso a negociação, ela nesse momento não está descartada, mas foi interrompida. Então, nesse momento dá para dizer que, diferentemente de ontem, né, quando parecia que o Manuel estava muito próximo, nesse momento ele está distante de mudar de clube, de vir do Cruzeiro para o Corinthians. É isso. Lembrando, hein, que no próximo domingo tem amistoso aí entre Corinthians e Santos na Arena Corinthians, o primeiro desafio aí do técnico Fábio Carille, e no dia 20 de janeiro o Corinthians estreia no Campeonato Paulista contra o São Caetano. É isso. Um abraço para você, Vilani. Valeu, Caparica. Obrigado pelas informações. 5h30 no próximo domingo. E leio aqui uma notícia curiosa. No dia do jogo, no dia do amistoso, é pré-temporada, o São Paulo pediu um campo no centro de treinamento do Corinthians para fazer um trabalho com 25 jogadores. Ou seja, mesmo quem vai jogar às 5h30 da tarde vai trabalhar pela manhã com o São Paulo, a pedido do técnico argentino, que ainda, mesmo em dia de jogo, pensa em fazer lá uma atividade antes desse amistoso. Verãozão brasileiro. Pois é. Que delícia. Pois é, tá no apetite o São Paulo para trabalhar. Mas é aquilo que a gente falou um pouco também, né? Quer dizer, para eles, esses jogos fazem parte do treinamento. Quer dizer, então ele não vai perder algumas horas de treino que ele possa fazer pela manhã, eventualmente, né? Porque vai ter o jogo amistoso. Vai ter o jogo amistoso, mas o jogo vai ser uma partezinha do treinamento que ele vai dar de manhã, né? Provavelmente é isso. É isso mesmo. E eu me lembrei da Hortência. A Hortência sempre contou pra gente que ela treina, ou treinava de manhã antes dos jogos, né? E não só no basquete, mas até alguns jogadores de futebol, eu conheço, frequentando concentração, essa história toda, gostavam de correr, e correr não era... O Zé Roberto, por exemplo,
ex-jogador do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, o Magrão, O São Dunga Caetano. fazia isso, sabia? O Dunga descia na Granja Comari sozinho de manhã e ficava correndo no campo e tal. O Dunga Dia de jogo, né? Não. Do dia após o jogo. Eu tô falando em dia de você tá jogo. falando em dia de jogo. Em dia de Isso. jogo. A Hortência diz que é muito comum o basquete treinar em dia de jogo pela manhã com o jogo à noite. E conheço alguns atletas, até do futebol, que gostam de... Eles têm que relaxar para poder almoçar e dormir à tarde. Porque se ele não gastar de manhã, ele não consegue... Enfim, cada um é só uma curiosidade. Ramiro chegou, gente. Eu acho que é um bom jogador. Eu acho que o Corinthians talvez não esteja trazendo desses 7, 8 jogadores aí que ele contratou nenhuma sumidade, nenhum jogador que fala, não, esse aqui é o cara para desequilibrar. Acho que nenhum dos contratados do Corinthians tem essa característica. Mas o Corinthians está trazendo bons jogadores. E acho que está apostando muito no Carille, no trabalho que ele já fez no clube, na montagem que ele fez do time campeão de 2017, essa coisa toda, para tentar organizar um time bom com jogadores bons, né? Ou seja, fazer um time que vai além da categoria de cada um dos jogadores. Acho que tá montando um bom time. O Ramiro é bom jogador, o Sornosa é bom jogador, o Richard, o Bozelli lá, o atacante, enfim. Acho que o Corinthians tem condições de montar um bom time com as peças que tá tendo aí, muito melhor do que o do ano passado. No final do ano passado. Eu achei bem interessante essa escalação que ele colocou hoje de manhã no treino. Um time bastante ofensivo, né, Pet? Assim, com... Não vi o que ele Tem o colocou, Richard, ele botou o Richard, botou o Ramiro. Que no primeiro jogo Sornosa, colocou o Roger, né? E assim, Aí ele botou Sornosa, Jadson e Ramiro. e o André na direita. E o André Os dois volantes, né? O Ramiro e o Richard. Aí ele botou Sornosa, Jadson e o André. O André, aquele que veio da Ponte Preta. André Luiz. Que é um atacante, mas que ele joga bem do lado também. E lá na frente ele botou o Gustavo, lá o Gustavo, né? Gustavo. Que conhecido, que jogou no Fortaleza ano passado. Foi esse time do treino, né? Só um segundinho, Eugênio. O Globoesporte.com tem um exercício muito legal. Ele deixa à disposição para o internauta, para o torcedor, votar o time ideal, né, já com os reforços apresentados. Eu gosto porque dá para ter um termômetro da torcida em si. E são muitos votos. Votação aberta a todos. O corintiano, neste momento, no Globoesporte.com, vota Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Carlos Augusto, não Danilo Avelar, Ralf na cabeça de área, Jadson e Ramiro, o Ramiro como volante, como é a posição de origem dele, Pedrinho na direita, Sornosa jogando no meio-campo, mas caindo mais pela esquerda, e Bocelli. Dá para trocar o Pedrinho pelo Ramiro, enfim, aí é uma questão só de posicionamento. Mas esse é o time ideal na cabeça do torcedor do Corinthians. Pedrinho pelo Ramiro como? Na posição? Porque o Ramiro tem jogado mais aberto na direita. Pedrinho não né? joga para dentro. Por dentro. Não, o Pedrinho joga nessa posição. Ou trocar o Sornosa atrás para dentro, o Pedrinho você joga de um lado e o Ramiro do outro. Aí você tem que levar em consideração o gosto da torcida, né? Porque gente, o esse torcedor é o uniforme do São Paulo. Tá tudo errado aí. Eu vou dar o seu endereço, hein, Eugênio? A questão do torcedor votar, primeiro que ele adora o Pedrinho. O Pedrinho é xodó da torcida do Corinthians, é um garoto que realmente é muito bom de bola, né? Nunca foi um titular do time na temporada passada, mas ele é muito bom de bola. O Carlos Augusto na lateral esquerda é a mesma coisa. É um garoto que vem da base. O Danilo Avelar foi muito mal no Corinthians no ano passado, mas muito mal. O final de temporada dele foi trágico, né? Ele só não saiu definitivamente do time porque coincidiu de o Carlos Augusto ter ido para a seleção sub-20. Então ele acabou jogando ainda no final do ano, mas a torcida não suporta o Danilo Avelar, pelo menos do que ele jogou ano passado. Então talvez aí esteja um pouco dessas explicações para alguns jogadores que a torcida prefere, que eu não sei se é a mesma preferência do treinador, né? Muito bem, é só uma questão de preferência. Para jogar assim é 4-1-4-1. Assim, poderia trazer o Sornosa ao lado do Jadson, entendeu? Você põe o Ramiro na direita como ele jogava e o Pedro, enfim. 4-1-4-1 nessa sistema, mas é bom, porque o Bocelli acho que é um reforço muito bom para o Corinthians. Quem tá aí, Pet? Olha ele. Veja você. Elegância sempre. Elegância, hoje ele tá meio brilhante com essa camisa. Com esse sorriso, esse meio sorriso, ele sempre traz alguma novidade. Diga lá, André Hernan, Central do Mercado. Tudo bem? Abraço para vocês do Seleção Sport TV. Vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso, a volta ao futebol brasileiro. Pelo menos o Sevilha e o Amiens, que é o clube que ele tem empréstimo, né? Vai até o meio do ano desse ano, melhor dizendo, de 2019. Os dois clubes chegaram a um acordo, liberaram o Ganso, que busca um clube no Brasil. Os grandes clubes que estavam atrás de um jogador
com essas características, digo assim, os clubes que estavam com mais vontade no mercado, não se empolgaram muito com o Paulo Henrique Ganso. Foi oferecido a alguns clubes, eu cito o São Paulo, que foi o último que ele atuou aqui no Brasil, e o São Paulo não tinha interesse, mesmo porque já estava contratando o Hernanes para a posição.